eu pergunto aos colegas se há algum acréscimo, correção a ser feita na pauta da última sessão. Não, presidente, na minha parte aprovado. Aprovado. Obrigada. Nós temos pedidos de sustentação e, portanto, vou começar com eles. Mas antes ainda, pergunta ao senhor procurador se há algum pedido de preferência por parte do senhor procurador. Boa tarde, doutora Sônia Amaral, doutor Sebastião Bonfim, doutora Auriana, é um prazer estar com vocês nessa sessão da tarde. Eu recebi ontem, doutora Sônia, a pauta e nelas constam, né, os processos que serão julgados hoje, mas não consta os pareceres do Ministério Público. E aí, doutor Sebastião Bonfim, eu tentei entrar para verificar e, na realidade, alguns deles nem chegaram a vir aqui para a Procuradoria para emissão de parecer ou não. Portanto, eu vou ficar acompanhando, né, claro, até por consideração à Justiça do Maranhão, mas nossos pareceres não constam, doutora Helena. E também vai ter algumas sustentações orais, se for preciso, se for necessário, eu dou alguma palavra ou não. Muito obrigado pela consideração. Obrigado. Olha, esta Câmara, pelo menos falando da minha pessoa, e me parece o desembargador Bonfim, a gente tem encaminhado, analisado previamente, encaminhado aquilo que a gente entende que o Ministério Público, não sei, Vossa Excelência, também, né? Eu estou encaminhando todas as apelações. Não, pois é, a gente só tem encaminhado aquilo que entende que o Ministério Público pode ter participação nas relações privadas. Pelo menos é o que tem acontecido. Quando tem menor, quando tem interesse de família, a gente manda. Eu mando. Mas nas relações privadas. Porque eu acho que não é o juiz que tem que fazer essa seleção pelo 778. É uma interpretação, né? Na minha interpretação é no sentido. Tá. A gente analisa, alguns colegas também dizem, mas o senhor fica à vontade, doutor Loato, para interferir naqueles casos que o senhor entender como necessários. O primeiro processo da pauta é o 15º, é o processo 080-406-80-2018. Me parece que o advogado está na sala, que tem como parte, tem Sebastião dos Santos Lima e Equatorial Maranhão. Tem uma sustentação requerida pela Equatorial. E a relatoria é o do desembargador Bonfim, a quem passo a palavra. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, desembargadora Ariana Gomes, doutor Joaquim Nobato. Eu também, como a doutora Sônia Amaral, a desembargadora Sônia Amaral, eu faço essa seleção, até porque a gente sabe o volume de processos que se manda para a Procuradoria e sobrecarregando e também atrasando a prestação jurisdicional, quando a maioria de alguns dos pareceres, embora concorde em parte com a desembargadora Oriana, de que quem tem que dizer é o Ministério Público. Mas a gente já sabe, já tem nesse liame, a gente eu primeiro prefiro dar celeridade para que os processos andem com uma maior rapidez, até porque nesses processos que a gente deixa de mandar realmente não tem interesse ministerial, né? Sério, foi para muito tempo e alguns colegas eu pensei... Exato, eu também... o correto seria esse. Agora, porque a gente sobrecarrega os nossos colegas promotores, tem um assessor, 2 assessores, para a gente estar mandando enchendo de processo, às vezes atrapalha. Os promotores, né? O procurador daqui, não é doutor Marco Antônio, são todos que... Não, é rodízio, doutor Marco Antônio não está. Viu? E aí, hoje, o doutor Lobato, que funciona mais no criminal, está hoje aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, entendeu? De uma vara da Fazenda Pública, que a Fazenda, toda vez eles exigiam que se mandasse... Sim, mas a Fazenda, 90% dos processos tem participação do MP. Né? Eu acho que, assim, eu particularmente, com todo o respeito e carinho que eu tenho no Ministério Público, que acho realmente indispensável a execução da justiça, mas eu acho que existem princípios constitucionais que falam mais alto.
Duração razoável do processo, economia processual e celeridade 78. são Mas esse tipo de- princípios que nos são muito caros. E a gente sabe, como bem destacou o desembargador Bonfim, o volume de processos que todos nós E enfrentamos. nosso caso é mais de direito privado. É direito privado. Então, em nome desses princípios que são constitucionais, que calam também muito, muito alto, é que a gente tem adotado o princípio, eu vou chamar o princípio, um princípio meu de o princípio do não incômodo ao Ministério Público. Eu acho que Mas- eu vou adequar também, nós vamos... Não incômodo de adequar favorecimento da vocês. parte, das partes, né? Exatamente. Pois está bom, desembargadora, minha Vamos. presidente. Acho que vamos... O relatório trata-se da apelação civil interposta pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia contra a sentença proferida pelo juiz da Cor que, julgando procedente a ação proposta, determinou o refaturamento das faturas de consumo em discussão nos autos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000. Nas razões recursais, a parte apelante requeriu a reforma da sentença, ressaltando a irregularidade do faturamento da cobrança dos questionados. Ressalta que houve uma negativação do nome do consumidor e não ocorreram situações que caracterizassem o dano moral. Requer, desta feita, a reforma da decisão de primeiro grau para que o expedido inicial seja julgado improcedente, subsidiariamente requer que seja reduzido o valor pago a título de indenização por danos morais, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Intimada a apresentar contra-razões, a parte recorrida manteve-se inerte, conforme atesta a certidão residente no ID 34027148. Dispensada a intervenção da Procuradoria de Justiça, do artigo 178 do Código de Processo Civil. É o relatório. Obrigado, desembargador. Eu peço ao advogado que se faz presente à sala virtual, que se identifique com o nome, a OAB. Boa tarde a todos. Meu nome é Érica Araújo, minha OAB é 10.548 e eu sou advogada da Equatorial. Eu cumprimento o nobre presidente. A palavra está franqueada pelo prazo legal, doutora. Obrigada. Cumprimento o nobre presidente da Câmara, o emérito relator, os doutos desembargadores, o ilustre representante do Ministério Público e os demais presentes. O presente recurso ele tem como objetivo reformar a sentença que julgou procedente os pedidos do recorrido, condenando a concessionária a pagar R$ 8.000 de danos morais, além de refaturar as contas de energia de agosto de 2015 a novembro de 2016, por ter declarado o autor que o consumo não teve um consumo que justificasse o aumento das faturas. Data máxima vem, excelências, a decisão ela precisa ser reformada, isso que é contrária às provas dos autos. A parte recorrida, ela alega que os valores das faturas não correspondem ao seu real consumo, mas, e aqui é o ponto que eu chamo a atenção de Vossas Excelências, não há como identificar pelas provas juntadas aos autos se tais valores são devidos a problemas imputáveis às partes ou se realmente reflete o consumo da parte recorrida. Não são raras as vezes em que o aumento de consumo de algumas unidades consumidoras ele é ocasionado por deficiência técnica nas instalações elétricas internas, como fugas de energia, má conservação dos condutores, e pelas imagens juntadas aos autos, lá no ID 34027119, na página 4, percebe-se que a fiação do imóvel do recorrido ela está deteriorada, e o que pode justificar esse aumento do consumo identificado por ele. Não precisa ser nenhum especialista técnico, eletricista, para saber que, com o tempo, os fios elétricos eles podem se desgastar. E esse desgaste na fiação pode, de fato, aumentar o consumo da energia. Não foi identificado pela requerida, hora recorrente, erro na leitura, não foi identificado vazamento de corrente ou qualquer irregularidade na ligação ou no ramal da unidade consumidora até o ponto de entrega, que é de responsabilidade da Equatorial. Houve apenas, conforme defesa, um acúmulo de consumo, lá no mês de janeiro teve um impedimento de leitura e o acúmulo ele foi dividido nos meses de fevereiro, março e abril de 2016. Nos demais meses, os valores, teoricamente, supostamente refletem o que foi consumido pelo autor.
né? O que se quer chamar a atenção aqui é que, não sendo comprovado que o aumento do consumo da unidade do autor foi de responsabilidade da recorrente, não há como se condenar, né, a pagamento de danos morais e muito menos no valor que foi arbitrado na sentença de R$ 8.000. Excelências, para que reconheça a pretendida responsabilidade objetiva, como todos sabemos, há necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o fato narrado e a conduta da empresa. E não tendo a demandante se desincumbido do ônus que ele recai, nos termos do 373, inciso 1 do CPC, deixando de comprovar o nexo de causalidade, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe. Por tudo que foi falado, requer a recorrente que o presente recurso seja conhecido, provido, para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos do autor, e caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, pede-se a exclusão da condenação em dano moral, ou pelo menos a redução do valor arbitrado, eis que é desproporcional, evitando-se assim o enriquecimento sem causa. Eu agradeço às Vossas Excelências pela oportunidade, eu finalizo aqui a minha sustentação. Boa tarde a todos. Desembargador Bonfim, o senhor Doutor Lobato? pode proferir o voto. Opa, desculpa. Doutor Lobato, o senhor gostaria de se manifestar? Mais uma vez, boa tarde, cumprimentando a colega Érica Araújo pela sustentação oral, doutor Bonfim. Nesse caso, como Vossa Excelência mencionou no relatório, não há necessidade da intervenção do Ministério Público, porque não é nenhum dos casos do artigo 82 do CPC. Portanto, Vossa Excelência pode continuar com a sua relatoria. Obrigado. Obrigado, doutor Lobato. Obrigado, presidente. Presente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente apelo e passo a análise das questões nele suscitadas. A parte apelando insurge contra a condenação em seu desfavor, defendendo o cabimento da legitimidade das cobranças realizadas. Questionam que o pedido subsidiário no valor aplicado a título de indenização pelos danos morais suportados pelo consumidor. Bem analisados os argumentos dispostos na peça recursal, concluo que a pretensão nela consubstanciada merece parcial acolhimento, conforme passarei a demonstrar. A relação jurídica configurada entre as partes, ora em litígio, é tipicamente consumerista, de modo que seu processamento deve obediência ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, atenta a condições de vulnerabilidade técnica da autora, ora apelada, aplica-se inversão da ônus da prova nos termos do inciso 8º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Quanto às concessionárias de serviço público, caso da apelante, incide ainda sobre a relação jurídica a regra do artigo 22, caput, parágrafo 1 do artigo do Código de Defesa do Consumidor. Que os órgãos públicos possuem ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou a qualquer das formas de empreendimento são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, quanto aos essenciais e contínuos. Parágrafo único. No caso de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumprir as regras dos danos causados de forma prevista neste Código. Na espécie, a parte consumidora relatou que, entre os 2015 e 2016, as faturas de consumo referente à conta do contrato de número 983279 tiveram um aumento exorbitante e não justificado, em patamar superior a 40%. Em decorrência disso, a DUS que teve um fornecimento de energia suspenso pela concessionária e recebeu novas faturas, mesmo após o corte. Diante disso, constatou a companhia fornecedora de serviço para questionar o faturamento indevido, porém não conseguiu firmar um acordo entre razão dos valores altos. Com a prova das suas alegações, a parte apelada trouxe aos autos as faturas que demonstram o incremento injustificado dos valores cobrados entre os anos 2015 e 2016. Quanto aos argumentos trazidos pela apelante em sede recursal, importa pontuar que são genéricos e, na maioria, não correspondem à realidade observada no processo. A concessionária se limitou a alegar que os valores cobrados são legítimos e quanto à prestação pecuniária por parte do consumidor é cabível.
Ocorre que a autora provou o fato constitutivo de seu direito, ao apresentar faturas com cobranças crescentes e não lineares, ao passo que a ré não se desincumbiu de um ônus probatório, falhando em atestar o perfeito funcionamento do medidor da energia, ou, ao menos, a impossibilidade de vistoriar o imóvel. À vista disso, considerando a responsabilidade objetiva da concessionária, o dano causado e o nexo causal, escolher a decisão do magistrado da COR, que entendeu cabível o refaturamento das faturas questionadas e a reparação do consumidor pelos danos mais morais experimentados. Dito isso, enfrentando o pleito subsidiário da apelante, de redução do quanto condenatório arbitrado a título de danos morais, ressalta que se caracteriza o dano moral quando ocorre uma lesão, o interesse existencial concretamente merecedor da tutela pela ordem jurídica, violando-se um bem jurídico pertinente à personalidade do indivíduo, conforme ensina o professor Cristiano Chaves Farias no seu curso de processo civil. No caso presente, observa-se que a parte apelada expressou a situação em que muitos extrapolam o mero dissabor, sendo necessária a judicialização do caso, por não conseguir resolver o problema na esfera administrativa. Destaca-se que o consumidor teve o fornecimento de energia suspenso em razão do não pagamento das faturas questionadas, o que não foi refutado pela apelante, sendo necessária uma decisão liminar para o seu restabelecimento. Além disso, recebeu cobranças equivocadas por um período superior a um ano, demonstrando a renitência da concessionária em solucionar a questão. Some-se ainda o relato de que a esposa do apelado necessitava de cuidados especiais que se tornaram impossíveis por conta da suspensão do serviço. Assim, na específica situação discutida, considerando os valores adotados por esta Corte, em casos semelhantes, entendo pela redução do valor indenizatório aplicado na origem, reconhecendo como cabível o montante de R$ 3.000. Ante o exposto, conheço do presente recurso e no mérito do parcial provimento, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000, mantendo, englobando os demais termos da sentença gastada. É como voto, senhora presidente. Desembargador Bonfim, eu acompanho integralmente Vossa Excelência, porque a empresa Equatorial se resumiu a fazer ilações sem qualquer prova daquilo que alega, né? Nesse caso, a gente entende que é possível até acontecer, doutora, da fuga de energia ser decorrente de fatores internos ao imóvel, mas isso tem de ser provado. Isso tem de ser provado, e Vossa Senhoria e a empresa não tiveram a preocupação de se desincumbir desse ônus. De sorte que eu acompanho integralmente, inclusive na questão dos danos morais, que me parece que esse tem sido um patamar que a gente tem conseguido, que afasta uma conduta negligente da empresa, mas, ao mesmo tempo, dá uma resposta adequada ao consumidor. Eu acompanho Vossa Excelência e pergunto como vota a desembargadora Oriana. Olha, eu acompanho integralmente desembargador Bonfim, porque não concordo com a redução de 8.000 para 3.000. Eu gostaria eu concordo com R$ 5.000, porque realmente o dissabor não foi pequeno e a tentativa de solucionar administrativamente não deve ser. Eu acho que 5.000 é o razoável. Não sei se os senhores dois querem ver. Não, eu acho que... Eu vou dividir, fico com R$ 5.000. Eu acho que de 8.000 para 3 também não é proporcional, fica uma desproporcionalidade. Desembargador Bonfim, eu vou manter... Eu também vou manter os R$ 3.000. Tá, eu divido para R$ 5.000. Tá, então só vai... danos morais, eu conheço e só quanto ao valor. Quanto ao valor, Certo. Então, nós vamos para o quórum estendido e a gente, ao final, faz o sorteio. Tá, Bom?
Vamos às outras preferências. Eu pergunto à senhora secretária se o advogado do Banco Pan ou advogada se faz presente à sala. Se faz presente. Tá. E aí eu vou, então, apregoar aqui, são 4 processos. São 5? Eu não vi o de trás. São 5 processos. Bem, eu vou apregoar um por um e vou dizendo logo do que se trata. Todos são de relatoria do desembargador Bonfim. É o segundo processo da pauta, ou melhor, ele é o 17º da nossa pauta. E o segundo é de preferência. O segundo de preferência, exato. É o 080-6978-14-2023, que tem como partes a Maria Santana Pereira Silva e Banco Pan. Tem sustentação feita pelo advogado, e esse 17º, eu vou logo adiantando para você do que se trata, desembargador. É uma apelação civil, trata-se de empréstimo consignado de analfabeto, em que se discute a validade desse negócio jurídico, e Vossa Excelência está, mas eu não vou adiantar. Enfim, se discute empréstimo consignado, analfabeto, validade de negócio jurídico, ônus cumprido pelo banco, é nesse sentido que é a discussão. Isso, o 17º. O próximo é o terceiro por ordem de preferência, é o 11º da pauta. O assunto é empréstimo consignado, validade do negócio demonstrada, banco apresentou provas. É nesse sentido também, são todos 2 de empréstimo consignado. Na verdade, são todos de empréstimo consignado. O 12º Espera lá, eu não apregoei o 11º. É o 080-1240, 14/2023, que tem como partes Maria de Fátima Martins Fernandes, Banco Pan. O 12º da pauta, que é o 8º no pedido de sustentação, é o 080-1841-17/2023, que tem como advogado, ou melhor, que tem como partes Antenor Lopes da Silva e Banco Pan. E o 9º processo da pauta de pedido de sustentação, o 10º da pauta, é o 080-60-62-92/2023, que tem como parte Amadeu de Jesus Pereira e Banco Pan S.A. E o último do Banco Pan é o 14º da nossa pauta. É o processo 080-153369-2022, que tem como partes Maria de Jesus Pereira Oliveira e Banco Pan. Então, todos estão apregoados. Desembargador Bonfim, a palavra é sua. Senhora presidente, está só a advogada do PAN, né? Só está a advogada do PAN. Esse primeiro, eu estou denegando a apelação. Certo? É o 17º da nossa pauta, né? É o 17º e o seguinte. Então, eu acho que ela pode até dispensar, se ela quiser, a sustentação. Eu acho que todos. Os outros também. Eu posso ler só a emenda, minha doutora? Vossa Excelência, pode sim. Tá certo. O banco logrou êxito em comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito da parte autora. Ora, apelante, na forma do artigo 373, em parágrafo 2º do Código de Processo Civil, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram a ilegalidade do negócio, qual seja, o contrato assinado conforme determinação legal, documentos pessoais da parte apelante, da roga e das testemunhas, além do TED autenticado como crédito em conta de titularidade do apelante, a mesma informada no instrumento contratual, a mesma conta informada no instrumento contratual. O fornecedor do serviço desincumbiu de sua obrigação, demonstrando que a operação financeira, objeto da demanda, se reveste de legalidade. A parte recorrente, por sua vez, não juntou aos autos nenhum documento apto a desconstituir o negócio jurídico celebrado entre as partes, não se desincumbindo do ônus demonstrado. Apelo conhecido e desprovido. Se eu não diminui. Não, isso aqui é julgo improcedente. De procedente. Procedente. A validade da contratação. Não, todos estou acompanhando.
Agora nós vamos ao... Eu vou só proclamar o resultado? Sim. Desembargadora, a senhora acompanha, não é isso? Acompanho. 17º. 17º acompanho, sim. Eu proclamo o resultado pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Agora, o próximo é o 11º, desembargador. Da Dona Maria de Fátima Martins Fernandes, não é isso? Isso, é. A senhora não tem pedido, né? Não entendi. A senhora não está pedindo isso, né? Fernandes? Não. Banco Pan. A mesma coisa, eu estou desprovendo o recurso. O senhor reduziu Exato. Provimento parcial. Provimento parcial. Provimento parcial, doutora, somente para reduzir o percentual de litigância de má-fé. para 2%. Porque nós temos um acordo já firmado aqui na nossa Câmara que a gente não passa de 2%, pelo menos na primeira vez. Ok, excelente, correto. Mas o resto está sendo mantido. Tudo bem. Proclamo o resultado pelo conhecimento e provimento parcial nos termos do voto do relator. O próximo processo é o que eu já proclamei, é o 12º da pauta, desembargador Bonfim. É a mesma coisa, advogado, só diminuindo o patamar de 10% para 2%. Exatamente, reduzindo a litigância de má-fé, doutora. Somente isso. Proclamo o resultado. Desembargadora, a senhora acompanha? Acompanho, sim. Pelo conhecimento e provimento parcial nos termos do voto do relator por unanimidade. Esse foi o 12º, não é isso? O 10º da pauta décimo da pauta. É o nono, né? Nosso. É o nono aqui no preferência, e o 10º da pauta mesmo. Sim, que seja isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa é a mesma coisa, doutora. É pelo provimento parcial apenas para reduzir o percentual de litigância de má-fé. Tudo bem. Maria, só repetindo, o apelantes aí são Joana Não. Não. É Amadeu Amadeu Jesus Pereira e Banco Pan. É a mesma coisa. Amadeu de Jesus Pereira, exato. É o 10º. Posso proclamar o resultado? Pode sim. Por unanimidade, pelo conhecimento e provimento parcial do apelo nos termos do voto do relator. E o último, do Banco Pan, é o 14º da pauta. A minha Maria de Jesus Pereira Oliveira. Não. 14º da pauta. Estou achando ele. Maria de Jesus Pereira Oliveira. Está aqui, achei. Isso, Maria de Jesus Pereira Oliveira, desembargador. Também estou conhecendo e dando desprovimento. É a mesma coisa. Esse aqui, contrato válido, foi arrogo a filha, né? Exato. É a mesma coisa, doutora, mantendo a decisão de base. Tudo bem, excelente, obrigada. A senhora acompanha, desembargadora? Acompanho, sim. Por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos do voto do relator. Vamos seguir a nossa relação de preferência. O próximo é Banco Itaú. Eu pergunto à nossa secretária se o advogado se faz presente na sala. Doutora Vitória. Então, eu vou apregoar todos os demais, todos esses que são do Banco Itaú, que aí acaba a sustentação. O 19º da pauta é o número, de número 080981964-2023, que tem como partes João Crisóstomo Pessoa, como apelante, e Banco Itaú. O 9º da pauta é o 081872473-2023, que tem como partes Joana Ricarda Medeira e Banco Itaú.
O primeiro da pauta, que está no pedido de sustentação, é o 080 146442 2022, que tem como partes Cristino da Silva Pontes e o Banco Itaú. E o 18º da pauta, Manuel Alves da Silva e o Banco Itaú, que é o de número 080 23 9215 2021. Todos da relatoria do desembargador Bonfim, a quem passo a palavra. Vamos fazer o seguinte, porque é tudo Banco Itaú, bora seguir essa ordem aqui de colocação. Então, o primeiro da pauta, desembargador. É o 18º. É o primeiro da pauta. Porque é melhor botar, que é o mesmo banco. É o primeiro. Cristino da Silva Pontes. Eu queria falar, a doutora do Banco Itaú, advogada, porque eu estou desprovendo aí. A senhora ainda quer fazer sustentação, doutora? O desembargador Bonfim está desprovendo os recursos. A senhora ainda deseja fazer sustentação? Não, eu dispenso a sustentação. Boa tarde a todos. Obrigada. Então, doutor desembargador Bonfim, o senhor está com a palavra, a gente pode ir acompanhando. O primeiro processo da pauta é a apelação civil de número 080 1464, dígito 42, de 2022. Quem é apelante Cristino da Silva Pontes, representado pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão e apelado Banco Itaú. Né? Aqui eu estou, assim sendo, não havendo falha de prestação de serviço, no lado de que se falar em devolver o dever de reparação, pelo conhecido e desprovido. Todos são nesse sentido, porque o tema é empréstimo condicional de validade do negócio. Exato. E o banco apresentou provas. Se aplica esse ao primeiro, né? A senhora acompanha, doutor? Acompanho. Proclamo o resultado pelo conhecimento e desprovimento do apelo nos termos do voto do relator. Na ordem que está no mesmo sentido, é o 9º da pauta, porque é o mesmo assunto, senhor. O 9º. O 9º é o mesmo assunto. O desembargador Bonfim está dando provimento ao apelo do banco, né? E pela prejudicialidade da parte, do apelo da parte, por estar diante de contratação também válida. Exato. A senhora acompanha, desembargador? Acompanho, sim. Proclamo o resultado pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Provimento do apelo e prejudicialidade do apelo da parte contrária, na verdade. Depois disso, dessa ordem do Itaú, nós vamos ter o primeiro, o 9º, o 18º, o 18º. Onde é que está o 18º? 18º. 18º Está aqui, achei. Ele é o Manuel Alves da Silva, não é esse? O julgamento é o mesmo. É contrato válido. Contrato válido. A diferença é que é analfabeto, né, desembargador? Isso que preenche os requisitos. Proclamo o resultado pelo conhecimento e desprovimento do apelo, 18º, e o último do Itaú, o 19º, que eu separei por assunto, é por isso. Ele está onde? Ele está aqui também. João Crisóstomo Pessoa, apelação civil 080 9819, dígito 64, 2023. 19º. Pode aqui, ó, 19º. Mas é o mesmo tema, desembargador? Contrato válido. Mesma coisa, geolocalização. Tudo, perfeito. Não, tudo bem. Proclamo o resultado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Bem, essa me parece ser a pauta com pedido de sustentação que nós vencemos. Agora nós vamos retornar ao leito natural.
E aqui nós temos ainda, desembargador, de sua relatoria sem pedido de sustentação, eu vou apregoar e é a mesma situação, só muda o banco. É o 13º da pauta, que é o 000383799/2016, tem como apelante Maria Helena Abreu Lindoso, apelado Banco Bradesco, advogado, não vou ler o advogado, Banco Bradesco, e Vossa Excelência está pelo desprovimento por entender que o contrato é válido. Exato, igual os outros, esse aqui. Igual aos outros. A senhora acompanha, desembargadora? O 13º é Maria Helena Abreu Lindoso, É. acompanho. Proclamo o resultado pelo conhecimento e desprovimento do apelo nos termos do voto do relator. 10º já foi, 14º, 17º, eu estou seguindo aqui pela ordem, mas de assunto, tá, senhores? Porque fica mais simples. E nós temos um 16º, que é o mesmo assunto, é a apelação número 0800-12634/2023, que tem como apelante Raimunda Bandeira, o apelado Banco Pan. O desembargador Bonfim está dando pelo desprovimento, até porque a discussão era só sobre a litigância, não é isso, desembargador? Exato, a litigância. Mas a litigância está dentro daqueles valores que nós já Tá, acertamos. Vou proclamar o resultado do 16º, pelo desprovimento nos termos do voto do relator, de forma unânime. Bem, e aqui nós vamos partir os processos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da pauta. 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses processos, eles foi destacado da virtual, mas que já houve uma leitura, desembargador, que o senhor fez nos termos que a gente já tem discutido. Trata-se de empréstimo consignado em que o feito foi extinto sem resolução de mérito, porque o juiz ele exigiu o comparecimento da parte para Qual que a ratificação senhora de tá procuração. Segundo da pauta. Segundo da pauta, eu vou apregoar, é a apelação civil 080-1922-53/2023, que tem como apelante Maria de Nazaré da Silva. Mas todos os outros que eu vou ler aqui, desembargadora, é o mesmo assunto, eu só vou apregoar porque é a mesma coisa. O terceiro da pauta é o 0800-308-08-2024, que tem como apelante Luzia da Cruz Mercedes, apelado Banco Gerador S.A. O quarto é a apelação 081-047873/2023, que tem como apelante Maria do Socorro Pereira de Souza, apelado Banco Pan. O quinto é o 080-3522-12/2023, que tem como apelante Osés Braga da Silva, apelado Banco C6 SA. E o processo 6 é a apelação 080-488653/2022, tem como apelante Antônio José de Souza Lima, apelado Banco do Bradesco, e o último neste assunto é a apelação 080-4887-38/2022, que tem como apelante Antônio José de Souza Lima, e apelado o Banco Bradesco. Todos esses processos, o desembargador Bonfim, me corrija se eu estiver errada, desembargador, votou no sentido de desprover o recurso para manter a sentença rígida, sentença essa que determinou que a parte comparecesse pessoalmente para ratificar a procuração. É isso, desembargador? No prazo de 48 horas, passou quase 6 meses sem aparecer. Certo. Desembargadora Oriana? Eu estou divergindo de todos eles. Eu acho que a negativa de jurisdição, justamente por a senhora dizer que os princípios nos são tão caros, eu não concordo. Eu acho que nesse caso aqui ela foi intimada, 2 de
fevereiro, e no dia lá 4, esperado só 2 meses. Esse aqui também eu sou para voltar a anular a sentença e retornar ao primeiro grau, em todos eu estou divergindo. Eu acho que é negativa de jurisdição. Mas, minha professora querida, deixa eu lhe dizer o que ocorre. Nós estamos com várias ações predatórias. Muita dessas aí, a parte nem sequer deu autorização para o Mas advogado entender. isso pode você comparecer na secretaria. Sim, Toda vez que eu entrar com uma ação, se o juiz tiver que me intimar para mim ir lá para afirmar que fui eu que dei a procuração, isso não existe, não pode. mas... Não é caso de indeferimento, no meu entendimento. Sim, eu sei, mas a gente tem que ver, analisar, porque a senhora foi juíza no interior e sabe muito bem, conhece a história de todos aqueles. E muitas vezes a gente foge do código para fazer justiça também. E esses advogados, eles estão usando... Mas eu não reparei, eu não sei se o senhor reparou que as partes não foram intimadas, foi só o advogado. Eu acho uma violação muito grande, se os próprios legisladores, processual, se a parte não for intimada, o advogado, mesmo no PJ a gente fazia, o advogado é intimado, se a parte não for, eu mando intimar pessoalmente. Numa cidade como Loreto, o advogado... O Loreto é pequenininho, eu conheço. Pois é, eu também conheço, fui juiz lá depois da senhora. Doutor Lobato, o senhor gostaria de se manifestar nesse caso? Senhores desembargadores, eu estou ouvindo detalhadamente a discussão legítima do processo do doutor Sebastião Bonfim com a doutora Oriana. Eu entendo que, para resguardar os direitos, seria mais interessante ser intimado os advogados e as partes. E aí, depois disso, caso ele não se manifeste com aquele prazo legal, aí sim poderíamos desprover ou não o processo. É o parecer do Ministério Público em banca. Foi extindido, né? Obrigado, doutor. Doutor Bonfim, com todas as vênias, eu vou acompanhar a desembargadora Oriana. Na sua decisão, tem uma citação de uma decisão minha, mas eu queria chamar a atenção que, nesse caso em que Vossa Excelência usa, eu estou me referindo não a esse caso específico, porque a gente observa o seguinte: os juízes estão exigindo uma série de coisas, e eu até entendo. Eu também entendo. Eles estão exigindo que a parte compareça, que mostre o endereço, mas nada disso é legal. Exatamente. O que eu estou, e nessa decisão que é citada, é porque a procuração que foi apresentada, ela tinha mais tempo, ela tinha muito tempo, era a atualização que nós já até decidimos. Procuração. Eu encontrei vários julgados de Vossa Excelência dessa forma. Vamos deixar para o qual extendido, doutor, vamos fazer isso, não vamos... Meu voto. O que eu dei nesse sentido, é isso que eu estou lhe trazendo à baila. Eu fui buscar, porque eu até me assustei quando eu vi, eu digo, não, mas espera lá, não pode ser assim. Aí eu fui olhar, eu peguei o voto, eu trouxe o voto. E nesse voto que Vossa Excelência cita, na verdade, se você for olhar, tem um parágrafo que eu digo o seguinte: nesse sentido, você diz que a procuração, que eu estou falando, constitui documento indispensável para a procuração, de modo que, em circunstâncias excepcionais e diante de suspeita de irregularidade do referido instrumento, pode surgir a juntada de procuração atualizada. Sim. Mas eu entendo que exigir que a parte vá lá, eu só estou considerando um caso nesse sentido que a gente discutiu a questão da justificação. Lembra de um advogado, que eu posso dizer o nome errado agora, mas eu acho que é Gersino, que foi denunciado em Caxias, que tem a ver com a correção parcial que a gente vai discutir aqui, com os 2 casos de correção parcial. O Gersino, ele já foi denunciado por várias pessoas. Eu tenho um processo. As pessoas estão indo lá na secretaria e dizendo: eu não passei para a correção para esse cidadão. E, nesse sentido, esses eu estou. E aquela... Porque, no meu entender, é uma fundamentação que não é genérica, e nós já discutimos aqui também. E por isso, então, pedindo todas as vênias, meu querido Bonfim, eu vou acompanhar a desembargadora Oriana. Por mais que a gente entenda que a gente sabe o que está acontecendo nesses processos de empréstimo consignado, é uma demanda predatória,
que a gente precisa ser mais duro, mas é porque tem Mas um livro. então, mas por causa do genérico, você poderia prejudicar uma ou duas pessoas, eu não acho importante. Acho que, porque o que está sendo pedido, e a gente não pode fugir disso, é a anulação. Anulação. E nesse sentido, anular para que ele faça corretamente. Vou ter minha decisão e vamos para o Código Extendido. Pronto, perfeito. Bem, deixe-me ver aqui, eu acho que só está faltando agora os processos. Deixa eu só arriscar aqui para eu não barafundar a coisa. São só os processos 22 e 23, não é isso? Oitavo também. Oitavo também? Ah, então vamos ao oitavo. Eu não sei porque esse aqui passou, não está na relação. Só dá uma olhada aqui se não está no assuntos gerais. Engraçado, não encontrei ele aqui É uma também. questão de seguro. Ah, tá. Oitavo. Eu vou apregoar, mas que eu não estou achando na minha relação aqui. Está aí na pauta, mas é porque eu faço um outro tipo de pauta. Oitavo. Processo 080 108208 2022, que tem como primeiro apelante o Bradesco Vida e Previdência S.A., segundo apelante Maria José dos Santos Brito, e é da relatoria do desembargador Bonfim, a quem passo a palavra. Trata-se de apelação civil interposta pelo Bradesco Vida e Previdência, primeiro apelante, e por Maria José dos Santos Brito, segundo apelante, contra a sentença prolatada pelo juiz Acor, que, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, reconheceu a regularidade do débito identificado pelo lançamento do Bradesco Vida e Previdência, para anular as cobranças dela decorrentes, ao tempo que determinou a repetição em dobro do indébito e o relato pagamento de indenização arbitrada a título de danos morais no montante de R$ 2.000. Em suas razões recursais, a primeira apelante sustenta a ocorrência do descabimento quadrenal ou da prescrição referente à pretensão indenizatória no ilícito apontado. No mais, assevera a regularidade da contratação e da correspondência cobrada dos valores questionados na exordial. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da indenização arbitradas a título de danos morais e materiais. Por outro lado, a segunda apelante sustenta ser insuficiente a fixação do dano moral no montante em que arbitrado, sobretudo quanto se considerando o fato de que o magistrado de primeiro grau reconheceu de tratar de contrato fraudulento, que contou com os descontos indevidos da conta bancária na pessoa da idosa. Por isso, requer a fixação da indenização em R$ 10.000, contra razões apresentadas pelo primeiro apelante via das quais pugnam pelo reconhecimento deste provimento do apelo apresentado pela parte contrária. Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, na forma do artigo 178 do Código de Processo Civil, é relatório. Doutor Gonçalo Lobato. Doutor Lobato, o senhor deseja se manifestar sobre esse caso de seguro? Olha, doutora Sônia, é como eu falei no início, todos esses processos, eles não vieram, até porque o doutor Sebastião Bonfim já explicou aí que, dispensando, até a senhora disse também que é questão da celeridade processual, então, como eu não tenho nada para me mencionar sobre esse assunto, eu vou ouvir o que o relator diz e a Procuradoria já concorda integralmente com o voto do relator aí, no seu parecer, claro. Obrigado. Desembargador Bonfim. Presentes pressupostos intrínsecos da dissimilidade do recurso. Conheço das presentes apelações e passo a análise das questões que foram nelas suscitadas. De início, ressalto que a causa de pedir contida na inicial de respeito à defesa de direito subjetivo, que, por sua própria natureza, atrai a incidência do prazo prescricional e não decadencial. Além disso, o prazo prescricional da proteção referente aos serviços bancários e equinal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
é nesse sentido que compreende a jurisprudência nacional. E aqui junto alguma jurisprudência, inclusive uma súmula do Superior Tribunal de Justiça de número 987, em que determina assim afasto a tese de prescrição, submetendo-se ao colegiado essa preliminar aqui. Eliminar de prescrição? Hum? Eliminar de prescrição. É exato. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargadora Oriana? O senhor achou que não tem prescrição? Não, Não tem Eu também prescrição. achei que não. Eu Não. acompanho. Assim afasta a tese de prescrição, submetendo-se ao colegiado. Já, obrigado pela. No mais, o cerne da controvérsia consiste em saber se pode ser considerada regular a contratação do seguro cobrado da consumidora pela sociedade empresariada requerida, analisando essas circunstâncias do caso concreto sob a perspectiva de direito do consumidor, uma vez que a segunda apelante se enquadra dentro dessa categoria especial, à luz do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que deve ser o diploma regente da relação processual. Além disso, busca-se saber, então, as correladas considerações do magistrado da Corte, tanto em relação aos danos materiais e morais, quanto, notadamente, a indenização arbitrada. Nesse sentido, bem analisados os argumentos dispostos nas suas peças recursais, concluo que nenhuma das suas proteções merece acolhida. Explico. Como se sabe, por se tratar de relações consumeristas e a distribuição do ônus probatório deve ser realizada sob as perspectivas dinâmicas do artigo 6º, inciso 8º do CDC, de forma que, demonstrados os descontos efetivados da conta bancária na conta bancária da aposentada, deve-se comprovar a existência da relação contratual originária e passará a ser da fornecedora, a quem caberá utilizar todos os meios processuais autorizados pela legislação para este fim, ocasião em que deverá demonstrar a satisfação e o seu dever de clareza e informação, elementos que constituem direitos básicos do consumidor. Fixadas essas premissas, verifico em caso, enquanto a segunda apelante consumidora se desencobriu do ônus probatório mínimo, anexando-se aos autos o extratos demonstrativos dos descontos questionados na inicial, com residentes no ID 34050254. O primeiro apelante, instituição securitária, deixou de juntar qualquer documento ou outro elemento de prova, limitando-se a afirmar que a titular da conta bancária expressamente contratou o serviço cobrado. Da Start, correta consideração acerca da ilicitude da cobrança. Passando à análise da indenização, conforme leciona Nelson e Cristiano Chaves de Freitas, caracteriza-se dano moral quando ocorre uma lesão de interesse existencial, concretamente merecedor de tutela pela ordem jurídica, violando-se assim o bem pertinente à personalidade do indivíduo. Sob a perspectiva da jurisprudência pátria, a efetivação dos descontos da conta bancária do consumidor em razão do seguro por ela não contratada ultrapassa os limites de mero aborrecimento. Normalmente, quando tais deduções são concretizadas sobre o numerário pertencente à pessoa hipossuficiente economicamente e idosa, como se refere o caso em análise. Nas premissas, palavra do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que isso junto farta jurisprudência nesse sentido. Além disso, para o Superior Tribunal de Justiça, o seu arbitramento deve observar um critério bifásico. Primeiro, buscar estabelecer o valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e com fundamento em um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciam casos semelhantes para, em um segundo momento, se considerar as circunstâncias do caso para a fixação definitiva do valor indenizatório, atendendo à determinação legal de arbitramento equivalente pelo magistrado, na forma, aí cito aqui o RESP de 1.798.479 do Distrito Federal, relatoria do ministro Raul Andrade, quarta turma, data de julgamento 18 de 12 de 2023, data da publicação
20 de 12 de 2023. Por isso, cumpre salientar que, nos casos análogos, esta cobrança indevida de tarifas bancárias, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão entende proporcional e razoável o estabelecimento de indenização no valor de R$ 1.500. Confira aí que, junto a algumas jurisprudências nesse sentido do desembargador Velter, outra da minha relatoria. Deve-se relatar, inclusive, que o julgamento do referido IRDR, no qual foi abordada a situação de consumidor com semelhante perfil, este Tribunal de Justiça fixou o mesmo patamar indenizatório arbitrado na sentença recorrida. E aqui cito, mais uma vez, o julgado da desembargadora Nilde e outro do desembargador Ricardo do Alibe. Outra do desembargador Castro, uma outra do desembargador Jamil Gedeon, que eu vou pedir vênia para não ler. No entanto, o fato de o magistrado Acó, atendendo à peculiaridade da causa mais próxima da situação, ter fixado o montante levemente superior ao do valor comumente arbitrado na Corte Estadual, não viola a jurisprudência firmada, porquanto o dano moral não é nem pode ser tratado de forma rígida e imutável, devendo se harmonizar com a especificidade e especificidades do sofrimento vivenciado pela vítima, sendo o referido valor razoável e proporcional ao caso. De mais a mais, correta a fixação e a repetição do dobro do indébito, porquanto demonstrar a má-fé e a conduta da instituição securitária, que efetivou cobrança sabiamente indevida da conta da consumidora, atraindo para si a incidência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entende o Tribunal de Justiça. Por fim, no tocante ao dano material, a correção monetária deve incidir pelo INPC, a partir de cada desconto, na forma da súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, cujos juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do mesmo Tribunal Superior. Por sua vez, no que diz respeito ao dano moral, deve incidir os juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, na forma do artigo 398 do Código Civil e da súmula 54 do STJ, incidindo a correção monetária a partir da data do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ. Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, em seus métodos, nego o desprovimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Com a consequência desse resultado, majora a condenação dos honorários advocatícios da primeira apelante em 10%, de 10% para 15%, na forma do artigo 85, parágrafo 2º e 11º do Código de Processo Civil. É como voto. Desembargador, só para... Quanto é o dano moral? 2 mil que o juiz botou, não foi? Ah, tá certo. Desembargadora Oriana, como Eu vota? acompanho o relator, mantendo a sentença integralmente. É isso, doutor? Exato. Desembargador, eu vou acompanhar integralmente Vossa Excelência e eu lhe confesso que eu pedi destaque quando eu vi os 10 anos que foram levados para ingressar com a ação e por isso pedi destaque. Mas vendo o seu voto aqui, eu me lembrei do meu pai. Eu me lembrei do meu pai e vou dizer por quê. Meu pai era um homem que ele não gostava de incomodar ninguém. E me lembrei de um fato interessante, que ele, quando eu me formei em Direito, ele pegou o contra-cheque dele, era um pequeno funcionário público, e disse assim, minha filha, que descontos são esses aqui? Porque agora você é formada em Direito? E eu olhei e tinha os seguros. Eu disse, papai, é seguro? O senhor fez seguro? Eu disse, não, nunca contratei. Porque antigamente fazia pelo serviço público. E botavam no contra-cheque e a pessoa nem sabia. E o pior de tudo, depois que ele faleceu,
Outros seguros que tinham colocado tinham falido, ninguém nunca recebeu nada. Nada. Por isso eu estou acompanhando integralmente Vossa Excelência, porque, repito, o que me chamou a atenção com destaque era o fato de ter 10 anos. Mas ele foi falando, e eu fui me lembrando da história dos seguros que eram lançados. E os R$ 2.000 me parece justo, e também tem a questão do dano material, que vai devidamente corrigido, vai ser Eu fiquei compensado. preocupada porque ele trouxe uma jurisprudência de doutor Welter com 1.500. Fiz mais 500, doutora Sônia não deve fazer. Não vou fazer diferença. Proclamo o resultado por unanimidade, pelo conhecimento conhecimento e desprovimento do apelo. Acho que foi a seguradora? Foi, Foi mantendo. São 2 recursos. Porque o outro. Pois é, mas quem primeiro apelo, então, é pelo desprovimento, que está mantendo a Que sentença. a outra também quer aumentar de 2 para 10. Desprovimento dos Dela também. apelos. É. Pelo desprovimento dos apelos, nos termos do voto do A relator. sentença integral. Exato, eu estou mantendo a sentença e Isso. recorrendo porque ela quer montar de 2 para 10. Bem, nós temos 2 processos que eu pedi destaque, que são correções parciais. Não, esse aqui está escrito apelação, mas não são correções. São apelações, está certo, desculpa, estou falando bobagem. É o de número 20 e o de número 21. É o 080, 32970923, são iguais. Não é isso? Mas tem Agora, eu tenho um detalhe, desembargadora Sônia. A advogada pediu sustentação oral e ela não apareceu. Gente, né? É. Bem, se você desejar, a gente manda para a pauta virtual. Tá. Você não quer julgar logo? Hein? Quem determina é minha 20 presidente. e aí. 21. Entendi. 20. Não. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Esses são os. Correção, não. Não, são outros. Então, vamos. O senhor que sabe, o senhor já está indo embora da nossa Câmara, porque quer, diga-se de passagem. Então, vamos julgar logo, porque o senhor já está de saída. Advogadora não é divergindo meus votos direto, então vamos embora. Não. Não são esses, não. É o 23 que eu vou. Mas é para a gente trazer a discussão. Vamos lá. Então, o 20 é o 080-32970923, apelante Maria Antônia Teixeira, apelado Banco Bradesco. A palavra é sua, desembargador. Obrigado, senhora presidente. Obrigado. Senhora presidente, senhora desembargadora Ariana, doutor Lobato, trata-se de apelação civil interposta por Maria Antônia Teixeira contra a sentença prolatada pelo juízo Acor, que extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 332, parágrafo 1º, inciso 487, inciso 2º, ambos do Código de Processo Civil, por ter reconhecido de ofício a ocorrência da prescrição. Em suas razões recursais, a parte apelante afirma, em síntese, que a prescrição quinquenal não deve ser aplicada no presente caso, mas sim a dezenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Argumenta de forma subsidiária que o término inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data do conhecimento do fato, que, no seu entender, é a data do ajuizamento da ação e não na data de desconto da última parcela cobrada a título de anuidade do cartão de crédito. Requer a anulação da sentença, que seja pelo reconhecimento da aplicabilidade da prescrição dezenal, no caso, e seja por considerar que o início da contagem do prazo prescricional coincide, no caso concreto, com a data do ajuizamento da ação, contra razões apresentadas tempestivamente, via das quais a parte apelada pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, dispensando a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça na forma do artigo 178 do Código de Processo Civil. É o relatório. Doutor Lobato, alguma manifestação nesse processo? Discussão sobre prescrição. Eu sei que o senhor já... Senhores desembargadores, eu fico muito feliz em estar assistindo essas sessões da Câmara de Direito Privado, doutor Bonfim, que estou aprendendo com vocês três, colegas, amigos, porque eu estou já na área criminal há algum tempo, e aí eu estou voltando a aprender um pouco de civil, viu, doutora Ariana, que é minha amiga há muitos anos também, e a questão da prescrição, como é matéria de ordem pública, tem que ser reconhecida
de ofício, e é o que Vossas Excelências estão fazendo, e agora eu também estou aprendendo com vocês. É sempre um prazer, e sempre que eu for designado, eu verei com o maior prazer. Só não esse horário que é meio complicado, doutora Sônia, porque eu também estou vindo da sessão da primeira criminal, doutora Helena, que terminou agora meio-dia. Aí Mas eu tranquilo, fiquei aqui, eu fiquei aqui na participo Procuradoria, de duas fiquei na câmaras. Procuradoria para ficar aqui com vocês, que é um prazer, e eu estou aprendendo com vocês todos. Muito obrigado. Pode falar, doutora Oriana. Doutor Lobato, depois dizem que a gente tem uma vida fácil, né? Mas vamos lá, desembargador Bonfim, como vota? Senhora presidente, preenchidos os pressupostos intrínseco e extrínseco de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise das questões que foram suscitadas. Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal consiste em saber se o magistrado da Cor agiu com acerto ao extinguir o feito sem resolução do mérito ante a ocorrência da prescrição. Bem analisados os argumentos dispostos na peça recursal, concluo que a pretensão neles consubstanciada não merece acolhida, no sentido de que passo a me manifestar. Na origem, tem-se que a ação manejada pela parte ora apelante buscava o reconhecimento da ilegalidade das cobranças ocorridas em sua conta bancária a título de anulidade de cartão de crédito, o qual, segundo o alegado, não foi contratado. Indubitavelmente, portanto, que a pretensão autoral se funda na falha da prestação de serviços ocorridos no âmbito da relação consumerista, fato que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que diz respeito ao prazo prescricional, que, para o referido Código, é o de 5 anos, na forma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, vê-se não haver em falar em aplicabilidade de prazo prescricional decenal. De outro lado, no que pertine ao termo inicial da influência do prazo prescricional, tem-se que, de fato, como asseverado pelo magistrado de origem, é a data da ocorrência da lesão, que as relações de trato sucessivo, como a cobrança de anulidade de cartão de crédito, corresponde no último desconto ocorrido. Nessa linha de intelecção, é o entendimento já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e aqui cito alguns julgados nesse sentido. Assim, levando em consideração que, no caso em análise, o último desconto no título de anulidade do cartão de crédito ocorreu no dia 10/8/2017 e que o ajuizamento da ação se deu em 30/11/2023, ou seja, mais de 5 anos depois, clara está a ocorrência da prescrição. Ante a exposto, conheço do presente recurso e no método nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. Como voto? Desembargador Oriana, como vota? Eu também acompanho Vossa Excelência e proclamo o resultado pelo conhecimento e desprovimento do apelo nos termos do voto do relator. O 21º é a apelação 0800-347-10/2021, que tem como apelante Manuel Barbosa de Souza, apelado Telefônica Brasil S.A., relatoria do desembargador Bonfim, a quem passo a palavra. Senhora presidente, senhora desembargadora Oriana, doutor Lobato, trata-se de apelação civil interposta por Manuel Barbosa de Souza contra a sentença do juiz Acoque, julgando improcedente a ação proposta pela parte apelante, conclui-se pela regularidade das cobranças questionadas na peça exordial. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, que não é devedora do débito objeto do litígio, que não realizou qualquer contrato com a empresa requerida, tampouco consentiu que a terceira pessoa o realizasse. Assevera que a apelada não apresentou o contrato desencadeador do débito e deixou de comprovar a ilicitude da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Com base nessas considerações, o apelante requer a declaração de inexistência do débito objeto da lide, a exclusão de seu nome dos cadastros do SPC e Serasa
e a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados, contra as razões apresentadas tempestivamente pela parte recorrida, via das quais público conhecimento do desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença gastada pelos seus próprios fundamentos. Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça na forma do artigo 178 do Código de Processo Civil. Relatório. Como vota, já concluiu a votação, não? Não, Ah, é o relatório. só relatório? Desembargador, doutor Lobato, alguma manifestação nesse sentido? Falei inicialmente, doutora Sônia, eu fico ouvindo atentamente a Relatório. vocês três do relator, e estou aprendendo e verifiquei que o doutor Sebastião, como sempre, é muito criterioso nas suas decisões. Eu tenho quase que certeza que vai ser por unanimidade, e eu me sinto muito bem mesmo assistindo vocês três aí, essas declarações, que estou aprendendo bastante. Muito obrigado. Sem nenhum mais comentários, não. Mas saiba que o senhor pode interferir a qualquer momento pedindo a fala. O senhor tem preferência aqui na fala, porque o Ministério Público assim é tratado nesta Câmara. Tá, muito obrigado. Desembargador, como vota? Eu de alegria porque eu tinha recebido. Obrigado, doutor Lobato, pelas o cerne da controvérsia consiste na validade da relação contratual firmada entre a SPAST e da inscrição do débito discutido nos cadastros de inadimplente do SPC e do Serasa. Nesse sentido, bem analisados os argumentos dispostos na peça recursal, concluo que a pretensão neles consubstanciada merece acolhida. Vejamos. Diferentemente do que foi consignado em sentença, a companhia telefônica não se desincubiu do ônus de provar a existência da relação contratual, na forma do artigo 373, inciso 2º, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, a licitude da inscrição do nome da apelante nos cadastros do CSPC e Serasa, uma vez que não juntou aos autos o contrato discutido. O Código de Processo Civil, no seu artigo 333, afirma que cabe ao demandado comprovar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do demandante. Aqui cita o artigo. Assim, cabia à apelada comprovar a contratação regular dos serviços de telefonia ou mesmo provar que tomou todas as medidas de segurança quando da contratação fraudulenta. Ressalta-se ainda que a apelada, em razão da atividade empresarial e, de consequência, do lucro que aufere com a prática dessas atividades, deve assumir o risco do negócio, não podendo, destaque, tal encargo ser atribuído ao consumidor, a parte mais fraca da relação econômica. E aqui cito alguma jurisprudência do STJ nesse sentido. Desta feita, imperioso concluir pela ocorrência da fraude na contratação, pela inexistência da manifestação de vontade da parte autora e das provas inequívocas de celebração do contrato, ora questionado, e pela ilicitude da negativação da parte por débito indevidamente atribuído, atraindo a responsabilidade objetiva e prevista no artigo 14 do CDC. Ressaltando configurado o ato ilícito, o nexo da causalidade ou dano, caracterizado pelos prejuízos imateriais sofridos pelo apelante, que teve os seus dados pessoais utilizados por terceiro e foi indevidamente inscrita nos cadastros de inadimplente do SPC e do Serasa, cabível a condenação da ré ao pagamento da indenização pelos danos morais experimentado pela autora. Anote-se que a parte autora não possuía anotação negativa prévia à inscrição feita pela companhia ré, como se observa no extrato de ID residente no ID 34076685. No que tange o quanto indenizatório, que deve ser calculado com base num prejuízo de razoabilidade e proporcionalidade, segundo o caso concreto, sem que a indenização seja vultuosa demais no ponto de importar um enriquecimento sem causa do autor, e sem que seja irrisória, ao ponto de não ser suficiente para amenizar o seu sofrimento moral.
norteado por tais critérios, entendo suficiente para reparar os danos morais experimentados pela parte apelante no valor de R$ 2.000. Ante o exposto, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento para, na forma da fundamentação supra, declarar a inexistência do débito de R$ 89,88 referente ao contrato 0236927394. Condenar a réu ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 2.000. Inverter o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixem 15% sobre o valor da condenação. É como voto. Desembargador, só uma dúvida. Diga. Agora, antes, só uma observação antes. É uma decisão, a meu juízo, cristalina, e o advogado pede sustentação e não se faz presente. Dá vontade de meter uma multa, mas que não é cabível. Isso é só uma. Mas que dá vontade. Mas, enfim, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte: porque o juízo Acó, ele julgou improcedente a ação. E ele ainda está com o nome inscrito em cadastro, não? Não está, não? O juiz Acó mandou excluir? Ele mandou excluir. Mesmo julgando improcedente, é isso que me preocupa. É porque já tinha feito antes. Não, não mandou, realmente não mandou. Precisa acrescentar na decisão, Mandar fixando multa, né? Exato. O descumprimento. É só nesse sentido que eu queria acrescentar. Eu acompanho. Perfeito. Eu vou adequar meu voto. Também eu acompanho ele adequando. Tá certo. Proclamo o resultado pelo conhecimento e provimento do recurso nos termos do voto do relator. Não, ele vai adequar. Ele disse que vai adequar, vai acrescentar. Não é bom ficar logo assentado, doutor? Não vai fazer outro? Hein? Exclusão. Exclusão, determinação de exclusão, aplicação de fazer do nome de restrição. dos órgãos de restrição sob pena de multa. Sim. Aí ele fica. Só para ela conferir na hora para anotação. Bem, nós temos dois últimos processos, esses eu pedi destaque para a gente discutir. São duas correções parciais. São exatamente iguais. A 080 49 90 11 2024 e a correção parcial número 080 50 10 02. Elas são a 22 e a 23 da pauta, ambos de relatoria do desembargador Bonfim. O primeiro corrigente, a primeira ação, tem como corrigente Magno César Araújo Silva. E o ato a ser corrigido é da senhora juíza de direito da primeira vara da comarca de Viana. E o outro processo tem como corrigente Maria Lisete Correia Costa e tem como corrigente o juiz de direito da comarca de Penalva. Desembargador, o senhor tem a palavra. Obrigado, desembargadora Sônia Amaral. Senhora desembargadora Oriana Gomes, trata-se de correção parcial com pedido liminar manejado por Magno César Araújo Silva contra despacho proferido pelo juízo da ACOR, que determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar que tentou extrajudicialmente, por qualquer meio, solucionar a questão posta em juízo, a fim de demonstrar a existência de pretensão resistida pelo réu, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Em suas razões, a parte corrigente alega que, em suma, que a determinação de emenda da inicial viola o princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição. Com base nesses argumentos, pugna liminarmente pela a suspensão da eficácia do despacho impugnado. E, no mérito, requer provimento para tomar definitivamente, sem efeito, a decisão censurada que condicionou a ação ao prévio requerimento administrativo pela parte autora. Instrui a inicial com o documento que entendeu essenciais. Na decisão de
34.25.04.23, deferiu-se o pedido liminar para suspender o despacho overcastado e determinar o regular prosseguimento do feito. Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça na forma do artigo 178 do Código de Processo Civil. É o relatório. Eu acredito que o doutor Lobato, eu Lobato, também acredito que aqui ele deveria ter é, participado. Ah, é. o senhor tem alguma manifestação nesse sentido, senhor Não, doutor, eu procurador? estou só ouvindo atentamente a decisão de Vossa Excelência. Muito obrigado pela consideração. Então, digo, verifica que a situação dos autos adequa à hipótese prevista no artigo 686 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que estabelece que a ausência de recurso específico, a correção parcial será manejada com a finalidade de emendar erros ou abusos que importam na inversão tumultuária de atos e forma da ordem legal do processo civil ou criminal. No presente caso, o cerne da controvérsia consiste em saber se o magistrado singular agiu corretamente ao condicionar o andamento da ação à juntada de comprovante de tentativa de resolução do feito extrajudicialmente, conforme abaixo colacionado. Do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover a emenda da inicial no sentido de juntar aos autos comprovante de residência válido em seu nome, comprovante da tentativa de solução extrajudicial do conflito, a fim de demonstrar a existência de pretensão resistida pelo réu sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Da análise detida dos autos, merece acolhimento o pleito recursal, uma vez que não há necessidade de haver pretensão resistida para propor ações, como esta na esfera judicial, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Desse modo, a conduta do juízo corrigido se consubstitui em notório erro improcedente, ao promover a inversão tumultuária do processo, na medida em que impõe o processamento desta ação uma condição inexistente na legislação pátria, portanto, em xeque, inclusive a boa-fé da parte que vem ao Poder Judiciário em busca de fazer cessar a lesão ao seu direito. Nesse sentido, é o posicionamento majoritário da Segreste Corte de Justiça, em caso invernes, agravo de instrumento, esgotamento da instância extrajudicial, necessidade e possibilidade de extinção. A ausência de requerimento extrajudicial não implica carência de ação, falta de interesse de agir, não podendo estabelecer que o acesso à justiça seja condicionado à prévia reclamação administrativa, sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no artigo 5º da Constituição da República. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. A falta do esgotamento da via extrajudicial para ajuizamento da ação ou mesmo a ausência de comprovação da recusa requerida em resolver administrativamente a demanda não conduz à carência da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição prevista no artigo 5º da Constituição da República, de modo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau, que determinou a intimação da parte para comprovar a tentativa extrajudicial do conflito. Decisão agravada reformada, agravo de instrumento conhecido e provido. E aqui tem algumas jurisprudências, algumas outras jurisprudências semelhantes, uma do desembargador Barro, outra do desembargador Jorge Figueiredo e outra do desembargador Castro. Especificamente, quanto ao comprovante de endereço, a legislação processual não pode e nem visa a pedir, com o pressuposto básico e essencial da peça exordial, a juntada de comprovante de residência do autor se satisfazendo pela mera indicação desse dado. Isto porque o magistrado pode, em caso de dúvida quanto a esse elemento, requisitar a declaração assinada de prova de resistência da parte. Numa das piores hipóteses, mandar um oficial de justiça até o local, no qual sujeitará
o declarante as sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável na forma do parágrafo 1º, inciso, parágrafo I do artigo 1º e artigo 2º da Lei 7.115 de 93. Ante o exposto, julgo procedente a correção parcial para confirmar a decisão liminar proferida por mim no ID 34.25.04.26, que suspendeu o despacho de ID 11.36.50.169 e determinou o regular prosseguimento do feito. É como voto. Obrigado, desembargador Bonfim. Eu quero dizer que, no mérito, desembargador, eu Desculpa, concordo. eu tive uma notícia tão boa, Cris. Doutora Oi? Graça foi acabada de nomeada desembargadora. Legal. Aqui a gente já sabia, né? Nós já queríamos, praticamente ele disse ontem. Ele disse que seria uma das mulheres. Uma das mulheres, nós já ficamos felizes. Bem, mas como dizia, desembargador, continuando a... Porque uma delas duas era excelente. Verdade. Diga-se de passagem. Eu vou pedir todas as vênias para o meu querido amigo que está nos abandonando, eu não canso de dizer, porque isso eu vou lhe cobrar para o resto da vida, apesar do desembargador Paulo Pelter ser excelente, também magistrado, não tenha dúvida. Mas, voltando ao processo, eu vou ousar divergir, não no conteúdo, eu também entendo que o juiz não pode exigir, como foi o caso, a juntada de comprovante de tentativa de solução extrajudicial do conflito, como tenho decidido em inúmeros casos. O que eu entendo é que não cabe correição nesse caso e passo a justificar por quê. Verifico que a presente correição é manifestamente inadmissível. Isso porque, conforme preleciona o artigo 686 do Regimento Interno do Tribunal desta Igreja Corte de Justiça, a correição parcial tem cabimento para emenda de erro ou abusos que importarem na inversão tumultuárias dos atos e fórmulas da ordem legal do processo civil ou criminal, quando, e aqui é importante, quando para o caso não houver recurso específico. Trata-se, em linhas gerais, de uma medida administrativa, que, de um lado, possui caráter residual, ante a inexistência de medida impugnativa endoprocessual cabível, e, de outro, destina-se à correção de erro improcedendo, e não frise-se de erro injudicando. Nesse ponto, importante pontuar que a mera inexistência de recurso contra a determinação judicial combatida não atrai, por si só, o cabimento da correção parcial, no meu entender, sob pena de desvirtuamento dessa medida administrativa. Sim, caso descumprida a determinação e o magistrado corrigendo proceda à extinção do processo, sem exame do mérito, por ausência de interesse processual cabível a interposição do recurso de apelação via adequada para dirimir a questão controvertida, desembargadora Oriana. Com efeito... Desculpe, porque não, eu estou... Deixa eu só terminar o voto. Com efeito, no caso em apreço, tenho que o juízo corrigendo, ao determinar a apresentação de prévio requerimento administrativo a comprovar a pretensão resistida pela parte demandada, não cometeu erros ou abusos que importassem na inversão tumultuária dos atos e fórmula da ordem legal do processo, requisito para a propositura da correção parcial, mas apenas expôs seu entendimento acerca da questão posta à sua apreciação. Não se trata, sem mais delongas, de decisão configuradora de vício de procedimento, capaz de ensejar a inversão tumultuária da ordem procedimental, razão pela qual entendo que não merece conhecimento da pretensão. Importante ressaltar que, em análise dos autos de origem, verifico que, contra a decisão ora combatida, isso vale para este processo e o próximo processo, a parte corrigente, requerente, que tem o mesmo advogado, também interpôs o agravo de instrumento. Ele interpôs duas coisas, de número 080498926/2024. Observo, pois, que contra um único ato de judicial, a recorrente interpôs dois instrumentos processuais,
com idênticos fundamentos fáticos e jurídicos, o que, a meu juízo, ofende a unicidade ou singularidade recursal, que é princípio básico de processo civil. Nesse sentido, por ter sido o agravo de instrumento interposto primeiro, mais especificamente em 12 de março de 2024, às 9h55, certamente que a posterior apresentação desta correção parcial, que se deu às 9h56 do mesmo dia, já estava cobertada pela preclusão consumativa, pelo que o segundo instrumento deve ser tido por inadmissível. Doutora, qual foi a hora do agravo? O agravo foi às 9h55 e a correção às 9h56. Segundo, voltando, já estava, como dizia, cobertada pela preclusão consumativa, pelo que o segundo instrumento deve ser tido por inadmissível, sob pena, a meu juízo, volto a dizer, de subversão do sistema de justiça brasileiro mediante a eternização das demandas judiciais, inclusive com grave risco de prolação, numa mesma ação, de decisões diametralmente opostas, desatendendo assim ao princípio constitucional da celeridade e economicidade processuais, previsto no artigo 5º, incisos que deixo de citá-lo, bem como do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue nesse sentido, aspas, a antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação do princípio da unirrecorribilidade. Pouco importante se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido objetivamente o prazo recursal. Essa decisão é do ministro Marco Aurélio Bellice. E aqui volto a dizer, como disse no início, entendo até que o Instituto da Correção que foi utilizado não é o adequado. Mas, mesmo assim, diz o STJ, que se aquela decisão, se aquele recurso outro for interposto antes, o segundo, mesmo se for o adequado, não pode ser conhecido. Desse modo, senhores, meus caros colegas, eu deixo de conhecer da correção parcial, mas eu queria acrescentar mais uma coisa. Esse advogado, e vale para os dois casos, ele reitera essa conduta ferindo ao processo, ao princípio da irrecorribilidade. E aqui consigo no seguinte: importante destacar que esse mesmo causídico da parte recorrente tem adotado a postura em diversos processos contra a mesma decisão interpor agravo de instrumento e correção parcial, com consequente abarrotamento dos escaninhos virtuais desta Corte de Justiça em ofensa direta aos princípios que eu já citei da irrecorribilidade e da celeridade processual. O que causa estranheza é que, em suas razões, nas correções parciais, ele sustenta que se trata do único instrumento processual cabível, restando, aspas, afastada a interposição de agravo de instrumento, por completa ausência de previsão, na lista exaustiva do 1015 do novel CPC, além de não ser cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correção parcial, veja aspas. E, repito, ao mesmo tempo, ele entra com agravo. Em outras palavras, o próprio causídico adota postura contraditória ao sustentar que a correção parcial é a única via impugnativa cabível, embora anteriormente tenha interposto o agravo de instrumento, valendo mencionar os seguintes processos só a título de exemplificação. E aqui eu tenho correção parcial, eu vou dizer só quantos tem, tá? Sim. 1, 2, 3... Aqui, só de uma parte, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. De outras partes, ele tem mais 2, 7, 8, 9, 10, 11. Ao que parece, o advogado assim o faz em verdadeira roleta russa, escolhendo o relator que
tenha o entendimento jurisdicional que melhor lhe apraz, valendo ressaltar que, quanto à matéria discutida nos autos, intimação da parte autora para demonstrar a tentativa de solução extrajudicial, esta relatoria entende que não é cabível nem correção parcial, nem agravo. Ok, mas até o desembargador Bonfim cita, mas é em caso de agravo, né, de correção, alguns julgados dessa corte em relação ao agravo, mas não se trata de agravo, se trata de correção. Desse modo, é de rigor a expedição de ofício a meu juiz, a seccional da OAB, inclusive, para adoção das providências que entender pertinentes. E aqui cito toda a doutrina, jurisprudência, ou melhor, legislação e jurisprudência que entendo aplicável à espécie, e concluo, ante exposto, não conheço do recurso nos termos dessa fundamentação, comunique-se ao juiz inteiro e teor desse deciso, e também oficiando a OAB para que tome conhecimento e adote providências cabíveis nessa roleta russa, que, a meu juízo, esse advogado está fazendo, assoberbando-nos de processo desnecessário, pode entender pertinente a conta do advogado recorrente a referir no item 1.2 deste voto. Oficie-se ao núcleo de gerenciamento de precedentes deste tribunal, em face do núcleo, fazer estudo nesse sentido de demandas predatórias. Isso se mantido a decisão de você, Não. seu voto, né? Não, exatamente, nesse sentido. Eu estou só concluindo meu voto integral. E, nesse sentido, é como voto. Senhor presidente, só tipo não estou querendo defender meu voto nem nada, mas eu quero dizer o seguinte, julgando o agravo... Não, calma aí, que entrou com agravo e com a correção. Por exemplo, desembargador Cleones, desembargador Jamil, tem várias coisas que é o seguinte, julga prejudicado o agravo e dá prosseguimento na correção. Então, vamos aqui. Processual civil, correção parcial, decisão condicionada, prosseguimento do feito, comprovação da reclamação administrativa, prévia de plataforma. Aqui tem, não obstante observar que a juíza de primeiro grau, ao proferir a decisão atacada, teve a finalidade de privilegiar os métodos autocompositivos de resolução de conflito. Aí tem vários julgados nesse sentido, desembargador Cleones Cunha. Outra aqui, mas do mesmo sentido, julgando prejudicado o agravo de instrumento e acolhendo a correção, desembargador Josimar Lopes Santos, correção parcial número 082, 399, 2003, 2022 agora. Essa de Cleones é agora também agora de 2022. Então, eu vou manter integralmente a minha decisão e a gente, se for o caso, aí, a gente vai para a qual estendida. Desembargador, então me tire uma dúvida. É porque nós estamos... eu só estou... Não, eu só estou julgando a correção. O agravo também é da sua relatoria? Sim. Esse agravo eu acho que sim, foi distribuído... Não, eu estou lhe falando. Oi? Eu estou lhe falando aqui de vários que é ter advogado entrar com a correção e com a agravo. Nós vimos aqui, o tribunal decide mais para acabar com a agravo e fica... Exato. Desembargador, o que eu quero saber, aí pode ser que... Não, eu datíssima venha do meu colega, mas eu entendo como a senhora, que não é o caso de correção parcial. Mas mais ainda, vamos discutir. Discutir coisa que advogado faz ou não faz, e essas ações aí consignadas, eu ia julgar todas elas improcedentes. Desembargador, é porque nós só estamos aqui, só foi trazido a pauta, a correção. Porque a senhora falou no agravo de instrumento. Nós sabemos. Então, se a senhora me permite, me prendeu mais a questão que a senhora diz. Esse mesmo advogado entra com agravo e com correção, fica parecendo até uma perseguição do juiz, contra juízes. Eu acho que não é o caso de correção. Eu também. Eu preferia ficar com agravo. Eu não sou engraçado, eu não gosto nem do agravo, nem da. Não sou adepta, nem de uma nem de outra. Acho que não há erro injudicando. E não há erro também prejudicial. Eu vou pedir vista por um motivo, tirando o voto divergente. Porque, veja bem, quando a Janete analisou, não foi trazido no seu voto o agravo de instrumento que foi julgado às 9h56, que foi juntado, porque o agravo ele foi, no mesmo dia distribuído, às 9h55. A correção, 9h56. No seu voto, em nenhum momento a gente discute o agravo, é nesse sentido.
Tá certo? Nem preclusão. Então, eu peço vista para analisar. Vamos deixar, desembargador Sônia, deixa eu ver o que é que os colegas vão pensar. Vamos deixar assim mesmo. Bem, Deixa o voto. Eu voto com ela. Eu acho que não há caso de Sim, correção. sim. Pois é, para a gente Isso, ver. e houve preclusão consumativa. Eu voto com a senhora. é porque se Tem fossem os unidade. dois distribuídos, se forem os dois distribuídos, eu acho que até cabe a gente conversar, dialogar. Foram distribuídos simultaneamente. Simultaneamente. Eu julguei um prejudicado e acolhi o outro. Mas o senhor não quer discutir? Então, eu vou manter a divergência. Mantém a Eu divergência. voto com a Acompanhar. divergência. Certo, Tá certo. com certeza. Então, vamos para a distribuição. É porque vai para o quórum estendido, aí ele tem uma melhor solução. Eu acho que sim, eu acho que É. cabe discussão. Então, a mesma É a mesma coisa. Eu vou manter o voto. Doutor Luiz Gonzaga. E doutor Fernando Mendonça. Edmar Fernando Mendonça. E nós temos outro quórum também estendido, essa para o mês. Vale para o Pega, quórum tá. estendido. Certo. Serve para todos. Serve para todos. Bem, eu acho que nós concluímos a pauta. Mais uma vez, foi um prazer imenso tê-los aqui.